Boa tarde, está no ar o RBV News, edição da tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Desrespeito, álcool e irresponsabilidade. Essa mistura perigosa foi flagrada neste final de semana pela Polícia Rodoviária Federal em Campo Grande. Os detalhes logo mais nessa edição. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 quilos e 400 gramas de cocaína durante uma operação neste fim de semana na BR-463, na região de Ponta Porã, distante 346 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 28 anos e uma mulher de 24 foram presos transportando 20 quilos e 300 gramas da droga. Também uma jovem de 18 anos foi presa levando 120 gramas de cocaína dentro do corpo. A mulher viajava em um ônibus que saiu de Bela Vista para São Paulo. Ambos os casos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. Um homem de 25 anos tentou matar a tiros o próprio pai de 51 anos, na manhã desta segunda-feira no bairro Guanandi, em Campo Grande. A tentativa de homicídio ocorreu após uma discussão entre os dois. Segundo informações da Polícia Civil, o homem disse que a discussão aconteceu após ele pedir ao filho que parasse de consumir bebidas alcoólicas. O rapaz não gostou e, no momento em que o pai virou as costas, disparou vários tiros contra ele. A vítima não foi atingida por nenhum dos disparos. Antes de fugir do local, o suspeito ainda deu uma coronhada no rosto do pai. A vítima foi socorrida e levada para o posto de saúde do Guanandi. Uma equipe policial fez busca pelo bairro, mas não conseguiu localizar o suspeito. No local do crime, os policiais encontraram 5 munições deflagradas e no quarto do jovem, um carregador para pistola calibre 380. Um flagrante de irresponsabilidade e total desrespeito às normas de trânsito. Durante a Operação Surpresa, a Polícia Rodoviária Federal em Campo Grande flagrou 30 pessoas dirigindo bêbadas na saída de uma festa, realizada em uma chácara na BR-262, próximo ao Autódromo da capital. Carros estacionados na BR na madrugada deste domingo. A ação aconteceu perto da saída de uma festa de música eletrônica. A operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal começou ainda na festa de música eletrônica. Um policial disfarçado abordava os motoristas que estavam saindo do local. Durante essa abordagem, o policial tentava fazer com que os condutores desistissem de dirigir e pegar a BR. Mas, na maioria das vezes, essa abordagem não surtiu efeito. Os condutores resolveram pegar a BR e, nesse meio tempo, foram surpreendidos com uma blitz. Durante a operação, 34 pessoas perderam a habilitação e 4 foram encaminhadas para a Polícia Civil. Os condutores foram abordados pelos policiais, tiveram os documentos verificados e, para alguns, foi pedido o teste do bafômetro. Alguns motoristas assumiram que ingeriram bebida alcoólica. Tomou um pouquinho hoje? Não. Pessoal, o senhor quase causou um acidente aí? Eu? É. Não? Tá tudo bem? Opa, de boa. Tava na festa ali? Tava boa? Todo mundo, né? Beleza. Para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, ações como essa servem para alertar sobre os riscos da direção alcoolizada. Mas não é possível mudar a consciência desses motoristas. O que existem são condutores conscientes que estavam lá e, por si só, independentemente do trabalho policial, já tomaram a providência de pegar um táxi ou ir de van. Nós acreditamos que aos outros condutores que insistem nessa combinação, a conscientização é inviável. O que existe é a punição da legislação, a multa, o recolhimento da sua CNH. Ao todo, 4 condutores foram presos por excederem o limite de 0,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. A operação contou com 20 policiais e 10 viaturas. Servidores do Poder Judiciário da capital, inclusive das cidades do interior de Mato Grosso do Sul, realizaram uma concentração na manhã de hoje. Eles pedem um reajuste de 18%. A defasagem de funcionários também é motivo de reclamação da categoria. A manifestação reuniu mais de 400 seguidores em frente ao Tribunal de Justiça para reivindicar melhores condições trabalhistas à categoria.
Os trabalhadores do Judiciário esperam chegar a um acordo. Caso contrário, a categoria irá paralisar suas atividades a partir de maio por tempo indeterminado. E aqui em nosso estúdio eu recebo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, Dionísio Gomes. Boa noite, Dionísio. Boa noite. Quais são os principais problemas enfrentados pela categoria? O principal que a gente vive hoje é justamente a questão da defasagem salarial, né? Ao longo dos últimos anos, a categoria vem perdendo esse poder aquisitivo e tem causado assim, muito problema a todos os trabalhadores do Judiciário. Além dessa questão de salário, vivemos uma situação de desvio de função de forma significativa, dada a situação de carência de pessoal que tenha feito concurso. O tribunal não tem conseguido suprir as vagas para poder ter gente suficiente para trabalhar com uma certa qualidade. Bom, o que ocorre? Os nossos servidores têm trabalhado fora de horário, né? Porque há uma regra em que tem que se bater um ponto de entrada e de saída. Então, não é raro você chegar durante a noite ou aos sábados e ver servidores trabalhando, sem bater o ponto, né? Por quê? Porque não é devido à hora extra. Então, essa hora extra que é paga a todo trabalhador, ao servidor do Judiciário não é pago, na sua maioria. O poder público paga hora extra? O poder público, se estiver devidamente autorizado, estiver na previsão orçamentária, ele pode pagar. Contudo, o Poder Judiciário alega a carência de verba, que a verba é insuficiente para pagar essas horas extras. Por conseguinte, o que nós temos? Uma sobrecarga de trabalho a todos esses trabalhadores e aí, como consequência da sobrecarga, um adoecimento, às vezes até precoce, né? Algumas situações que nos preocupam bastante, não foi o caso de um jovem que entrou e em 6 meses trabalhando no Judiciário, passou por um processo de depressão, chegando então até a aposentadoria por invalidez mental. Só que antes da aposentadoria, a tentativa de suicídio aconteceu. Isso se dá em função da pressão que é grande no Judiciário. Então, o Judiciário ele tem metas a cumprir e trabalha tecnicamente. Então, essa pressão é muito forte e o servidor é que é submetido a essa carga, de forma geral, né? E a nossa preocupação, em primeiro lugar, é, claro, dar condições dignas de que ele tenha, que o seu salário possa suprir suas necessidades. Mas também a questão qualidade de vida que ele possa ter e que está deixando hoje a desejar. Agora, Dionísio, que tipo de desvio de função que está ocorrendo? De forma prática, um agente de serviços gerais, né, que é um dos cargos existentes na estrutura, que tem um salário um pouco menor, prestou concurso, digamos, para determinadas atividades de complexidade pequena. Esse agente de serviços gerais, como ele está na estrutura, ele acaba tendo que trabalhar fazendo serviços de analista, né, que é um serviço de maior complexidade e não recebe por esse serviço que ele presta à comunidade também. Bom, também é comum nós encontrarmos situações desses cargos, dessas pessoas que ocupam o cargo de serviços gerais, de auxiliar judiciário, por algum motivo, por não estarem preparados, mesmo, a grande maioria se prepara ali dentro do trabalho, mas alguns que cometem alguns erros, é comum serem submetidos a procedimento administrativo, como se eles fossem responsáveis por uma atividade para a qual eles não prestaram o concurso. Mas quantos funcionários seriam necessários para trabalhar minimamente tranquilo no tribunal, Dionísio? Hoje nós necessitaríamos de ter um suprimento de pelo menos, teríamos que trabalhar com pelo menos meia dúzia de pessoas em cada cartório. A média normal é de 3. Quando há, então, essa pressão de quantidade de trabalho, alguns servidores, no caso específico as mulheres, é comum, pegam uma licença médica, uma licença gestante, a sobrecarga acontece também de forma natural àquele que ficou trabalhando. Mais dia menos dia ele apresenta então algum tipo de problema e vai ter uma licença médica, vai ter um atestado e a sobrecarga continua. Bem, o nosso judiciário, né, a preocupação do sindicato é que o nosso judiciário do Mato Grosso do Sul é um dos mais céleres do país. Isso a gente entende, isso tem relatório do CNJ, é o segundo do país, né? Perfeito. Só que o nosso servidor, a gente percebe claramente o comprometimento dele,
Porque nós já chegamos a fazer, numa determinada comarca, uma inspeção em loco, vamos dizer assim, e encontramos servidores em férias trabalhando, porque eles queriam cumprir os processos. Bom, e aí vem a pressão também do próprio tribunal, porque se esses servidores não cumprem esses processos, que têm metas a serem atingidas, são submetidos a procedimento administrativo também. O sindicato acaba tendo que atuar em situações de resolução de conflitos, colocando advogado, para que esses servidores não sejam demitidos. Agora, existe alguma programação de concurso para suprir essa necessidade, Dionísio? Tem. O tribunal ele tem uma programação de concurso agora recente, mesmo porque ele tentou prorrogar um concurso que já, pela legislação, pela Constituição, não poderia mais ser prorrogado, e o CNJ anulou essa prorrogação de concurso agora no mês de fevereiro, e o tribunal vai ter que providenciar rapidamente esse concurso, porque as lacunas que estão ficando, dada a aposentadoria e exoneração de vários servidores, exoneração a pedido, já teríamos assim uma necessidade de suprir imediatamente pelo menos 60 vagas. Agora, com relação ao salário, qual que é o percentual que vocês estão pedindo, Dionísio? Nós estamos trabalhando dentro de uma hipótese bem razoável, que é um patamar de 18%, que ainda não repõe todas as perdas que nós temos já ao longo de alguns anos. E esses 18% também o sindicato não é inflexível para dizer que é somente 18%, né? Só queremos, só teríamos então assim uma posição fixa, rígida. Não, pelo contrário, nós queremos trabalhar um plano de cargos para corrigir os desvios de função, se houver uma proposta razoável do tribunal, com um patamar de reajuste significativo ao servidor. Também com uma proposta de correção desses desvios de função, de proposta também que possam efetivar o pagamento de horas extras, para nós estamos abertos à conversação. Qual que é o próximo passo depois dessa paralisação de advertência, Dionísio? O próximo passo é o seguinte: o desembargador Hildebrando, né, com o qual nós nos reunimos hoje, ele apresentou a sugestão de, no dia 3, nós novamente nos reunirmos para ver qual índice que ele tem condições de oferecer à categoria. Então, no dia 3, estaremos reunindo de novo e tentando construir alternativas para que não seja deflagrado um movimento grevista efetivo. Existe alguma data para a deflagração dessa greve? Sim, existe. A categoria já definiu, tendo em vista que o ano passado a gente tentou uma negociação exaustiva, participando inclusive de comissão de plano de cargos, saindo dessa comissão de plano de cargos relatórios que não foram efetivados, não foram transformados em projeto de lei, e após tantas tratativas infrutíferas, né, a categoria entendeu que teria que, neste momento, fazer essa paralisação e sempre respeitando para que o jurisdicionado não seja prejudicado, mantendo os serviços essenciais e os plantões, no caso, né? Agora, na hipótese do tribunal não conseguir efetivar ou carrear recursos para melhorar a qualidade de vida do servidor, a categoria entende que no dia 14 de maio nós estaremos entrando em greve por tempo indeterminado. Muito bem, eu agradeço aqui a presença do Dionísio Gomes, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Dionísio, obrigado pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos
plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa, 1187. O candidato socialista à presidência da França, François Hollande, que venceu o primeiro turno da eleição, avaliou que está em melhor posição para ser o próximo presidente. Já o presidente Nicolas Sarkozy, que ficou em segundo lugar, afirmou que vai enfrentar o segundo turno com confiança. O candidato socialista à presidência francesa, François Hollande, que venceu o primeiro turno da eleição neste domingo, avaliou que está em melhor posição para ser o próximo presidente. Hollande afirmou que se tornou o candidato de todas as forças políticas que querem mudanças. Através dos votos dos franceses, sou o candidato de todas as forças que querem fechar um capítulo e abrir outro. Já o presidente Nicolas Sarkozy, que ficou em segundo lugar, afirmou que está confiante. Ele quer debater com Hollande questões econômicas, sociais e temas internacionais. As próximas semanas devem permitir a vocês fazerem uma escolha clara. Tudo deve ser debatido, sem hipocrisia. Por isso, proponho a organização de 3 debates. O segundo turno da eleição para presidente na França ocorre no dia 6 de maio. O primeiro-ministro holandês apresentou nesta segunda-feira à Rainha Beatriz a renúncia do seu governo minoritário de centro-direita após o fracasso das negociações sobre a redução do déficit público com o partido de ultradireita de Geert Wilders. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte apresentou nesta segunda-feira à Rainha Beatrix a renúncia de seu governo minoritário de centro-direita. A decisão foi tomada após o fracasso das negociações com o partido de ultradireita sobre a redução do déficit público. O objetivo era estabelecer um corte de gastos de 16 bilhões de euros em 2013, mas o líder do Partido da Liberdade, Geert Wilders, se negou a aprovar medidas que reduziriam o poder aquisitivo dos holandeses. Sem o apoio da legenda de ultradireita, o governo de Rutte ficou sem maioria no parlamento. Os ministros se reuniram nesta segunda-feira com a rainha da Holanda, em Haia, para apresentar a carta de demissão. Pelo menos 500 hectares de um bosque localizado na cidade mexicana de Guadalajara foram consumidos por um incêndio. O fogo começou no sábado, ainda não foi controlado e continua a se espalhar nesta segunda-feira. Os bombeiros lutam contra o tempo para apagar as chamas, mas este incêndio, que começou no sábado em um bosque da cidade mexicana de Guadalajara, continua a se espalhar nesta segunda-feira. Apesar do trabalho dos brigadistas, o fogo já consumiu pelo menos 500 hectares do chamado Bosque Primavera. Uma queima de lixo foi identificada como origem do incêndio, que se estendeu por pastos e áreas de reserva natural protegida. No domingo, a coluna de fumaça podia ser vista de diversos pontos da área metropolitana de Guadalajara. Até o momento, o desastre não deixou vítimas e nem ameaça zonas povoadas do México. Agora as notícias nacionais. A votação do texto do Senado para o Código Florestal é o destaque da pauta do plenário da Câmara Federal nesta semana. A análise do relatório do deputado Paulo Pial começa amanhã, conforme acordo de líderes. O relator não liberou o seu parecer, mas adiantou que vai propor a retirada das regras de recuperação das áreas de preservação permanente em torno dos rios. Os textos aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, estipulam que para cursos d'água com até 10 metros de largura, os produtores rurais devem recompor 15 metros de vegetação nativa. A retirada de outros 2 dispositivos do texto do Senado atende aos ruralistas. O primeiro dividia os produtores rurais em categorias para receber incentivos.
O segundo impedia o recebimento de crédito agrícola para produtores que não promovessem a regularização ambiental em 5 anos. Ao todo, são 21 mudanças propostas por Piau, e algumas delas deverão ser decididas por meio de destaque para votação em separado, a favor ou contra o parecer do relator, seja para manter o texto da Câmara ou do Senado. A pesquisa abordou vários temas ligados à segurança pública. Para 87% dos entrevistados, o menor de idade que comete crimes deve ser punido como adulto. Notadamente crimes hediondos, como homicídio qualificado, crimes contra a liberdade sexual, tráfico de drogas, roubo, latrocínio. Estes crimes são graves e nós precisamos, ao menos, ter o direito de pensar isso, de debater isso nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Alguns que defendem que a redução da idade penal seja 16 anos. Daqui a pouco vai ser 14 anos, daqui a pouco vai ser 10 anos. As nossas crianças todas serão presas? Será que esse é o melhor caminho? Eu te digo com certeza que não são os jovens da classe média nem da classe alta que serão penalizados. São os jovens mais pobres da nossa sociedade. Sobre a redução da pena para os presos que estudam, 53% disseram ser contra e 45% manifestaram apoio. Mas quando os presos trabalham, 56% são favoráveis à redução da pena e 43% discordam do benefício. A sociedade tende a aprovar mais a remissão da pena pelo trabalho porque tem aquela noção de que o preso vai estar trabalhando para custear sua sobrevivência, sua permanência na prisão. A maioria dos entrevistados é contra o indulto, que é a permissão para que presos com bom comportamento passem determinados feriados com a família. A rejeição ao regime semiaberto, em que o condenado passa o dia fora da prisão, é de 70%, de acordo com a pesquisa. A população trata a execução das penas de uma forma conservadora, ou seja, ela tende a encarar o nosso sistema prisional não como uma forma de reabilitação do sujeito que foi condenado, mas como uma forma de punição mesmo. A violência no trânsito também foi tema da pesquisa. 96% acreditam que o motorista que for pego dirigindo bêbado deve ter a carteira suspensa imediatamente. Quem mata uma pessoa em acidente de trânsito também deveria ser punido com mais rigor para 54% dos entrevistados. A pena para acidentes automobilísticos com certeza tem que ser ampliada, tem que ser pena mais severa, porque o carro tem que ser tratado também como arma. Você viu no primeiro bloco que a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul não vai dar trégua para os motoristas que dirigirem embriagados. O principal objetivo é reduzir a violência no trânsito. E a violência também foi motivo de uma pesquisa realizada pelo Senado Federal. O resultado apontou que a população pede leis mais rigorosas aos criminosos, incluindo os motoristas que causam acidentes por estarem alcoolizados. Veja no próximo bloco. Negociação salarial com policiais militares volta a estaca zero. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187.
No centro-sul de Mato Grosso do Sul, a terça-feira começa com temperatura amena, mas o tempo esquenta e faz um pouco de calor à tarde. O céu fica com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas demais áreas da região, a nebulosidade aumenta e provoca algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. O comando da Polícia Militar homenageou 72 personalidades civis e militares com a medalha Tiradentes na manhã desta segunda-feira. Durante a cerimônia, foram apresentados os projetos sociais desenvolvidos pela corporação. Uma manhã marcada por homenagens a personalidades militares e civis. Durante toda a solenidade, os visitantes assistiram aos desfiles militares, puderam conhecer um pouco mais dos projetos realizados pela Polícia Militar. Além disso, a entrega de medalhas para quem se destacou. É uma pena que hajam muitos mais que mereçam ser reconhecidos e terem o direito de receber a outorga da medalha do Mérito Tiradentes. Mas esses são, após uma seleção feita pela Polícia Militar, com a nossa total anuência e estímulo, os que mereceram no dia de hoje. Em comemoração a Tiradentes, patrono da Polícia Militar, foram entregues 44 medalhas para policiais militares e 28 para representantes da sociedade civil. Uma das homenageadas foi a conselheira do Tribunal de Contas e ex-senadora Marisa Serrano. Depois de 40 anos de vida pública, receber uma homenagem como essa da Polícia Militar do meu estado é sempre uma honra e um prazer muito grande. Eu me sinto assim gratificada, talvez tenha sido uma honraria que me tocou mais o coração. E após a solenidade de entrega das medalhas, o governador André Putinelli comentou sobre o reajuste salarial pedido pelos policiais militares e bombeiros. Apesar de a categoria manter-se firme quanto à possibilidade de aquartelamento, Putinelli não acredita nessa possibilidade. As negociações não se cingem a um único setor. Existem motivos para que hajam diferenciações. E as diferenciações são feitas àqueles que as merecem. Portanto, as negociações retornam todas ao patamar de 5%. Semana passada foi comemorado o Dia Nacional da Literatura Infantil. Hoje é a vez do livro, que tem seu dia comemorado no mundo todo. A proximidade das datas é justificada pela importância dessa ferramenta que abre as portas para um universo de informação e, por que não, de magia. Em Campo Grande não foi diferente. A Biblioteca Pública Isaías Paim desenvolveu várias atividades através do projeto Almanac. E a repórter Renata Santos esteve lá para conferir. Quando o assunto são as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ninguém quer ficar de fora. O Teatro de Fantoches animou a tarde da criançada no Dia Internacional do Livro. O Saci, a Emília... O Saci. É? E você? O Saci. Você é mais legal? É. Por quê? Sei lá, porque ele anda com a perna assim. Esse grupo de estudantes fazem parte do projeto Almanac, que por meio de atividades lúdicas buscam incentivar a leitura desses pequenos. Desses 3 anos no projeto, o que motivou bastante é esse contato direto com as escolas, com a própria instituição, com a própria criançada mesmo. Hoje, jovens, adolescentes gostam dessa agilidade que a tecnologia oferece. E nós tentamos agora, com os projetos, buscar resgatar a cultura da leitura do material impresso. Então, consequentemente, essas atividades são extremamente importantes para o resgate dessa cultura do material impresso, da leitura. E agora você confere os principais destaques do nosso portal. Você acessa no www.rbvnews.com.br. Aqui os destaques são: médicos realizam... Deixa eu voltar aqui.
Médicos realizam protestos contra planos de saúde na quarta-feira. Cantor Pedro está sem febre e familiares comemoram melhora. Contas equilibradas não garante administração tranquila ao sucessor de Nelsinho. E no site de empresa de atacado, a MS tem mais uma capital, Campo Grande do Sul. Banco do Brasil lança em Campo Grande pacote de ações voltadas a pequenas e médias empresas. São os destaques aqui do RBV News e você também tem aqui na editoria de Mato Grosso do Sul mais informações. Putinelli recua e mantém Marum na GEAB e Rinaldo na Assembleia. Abertas inscrições para concurso de quadrilhas do Arraial de Santo Antônio. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. No esporte, Henrique tem lesão no joelho e deve desfalcar o Santos na Libertadores. E na economia, dólar fecha em alta nesta segunda e tem maior patamar do ano. São os destaques aqui do nosso rbvnews.com.br. Também você pode ir na editoria de entretenimento, automóveis, polícia e política, tem todas as informações acessando no www.rbvnews.com.br. O RBV News edição da tarde fica por aqui. Mais informações em nossa edição da manhã, a partir das 10 horas da manhã. A todos uma boa noite e até lá.